Então, hoje a gente vai falar da era das revoluções na Europa. A gente olhou para o sistema de escravidão montado no Atlântico para atender o tráfico de escravos em direção à América. Houve um grande acúmulo de riqueza, de capital através desse tráfico. O capital está se acumulando, está se avolumando na mão de alguns grupos. E os ingleses são um dos grupos que vão praticar o tráfico de escravos e vão acumular muito dinheiro através do tráfico de escravos. Né? Também olhamos a independência dos Estados Unidos, a ruptura com a Inglaterra. E hoje nós vamos voltar um pouco para a Europa para tentar entender a Revolução Industrial e como ela está ligada a uma mudança de mentalidade dentro da Europa. Para isso é importante falar um pouco, infelizmente a gente não vai ter tempo de falar muito, de explorar, mas falar um pouco da ruptura que acontece dentro da Igreja Católica nesse período. A igreja era um poder estabelecido, um poder inquestionável, um poder que se afirmou através da perseguição e do terror contra aqueles que a questionavam e impondo uma repressão sangrenta contra setores que discordavam, né? Contra a ciência, contra filósofos, banindo escritores e mesmo dentro da própria igreja reprimindo aquelas vozes que questionavam, que chamavam a atenção para a igreja para os rumos que ela estava tomando nos últimos séculos da Idade Média. O papel do poder é manter o poder. E na medida em que a igreja se torna a principal autoridade dentro da Europa, a principal força política dentro da Europa, ela está voltada justamente para assegurar a manutenção desse poder, né? Mobilizando as pessoas contra inimigos públicos, como hereges, como bruxas, como os infiéis, através das cruzadas, perseguindo islâmicos. Né? Então, tu mobiliza a opinião pública para também desviar o foco das questões das tuas contradições, né? Das questões que estão se tornando cada vez mais questionáveis. E a igreja o poder da igreja no século XIV, para o século XV, século XVI, ele é muito questionado. Né? As autoridades eclesiásticas, elas usam o poder da igreja em benefício próprio, há uma permanente explicitação da corrupção nos altos escalões, os impostos e recursos arrecadados servem para atender a necessidade de luxo, as demandas de luxo das autoridades eclesiásticas. O poder dentro da igreja é centralizado na mão do Papa e de um grupo pequeno de cardeais, a gente está sempre falando da igreja católica, claro, e de um grupo pequeno de cardeais, há disputas internas nesses grupos, e com isso também assassinatos são fatos frequentes, né? Inclusive assassinatos de papas para que outros pretendentes possam ascender ao cargo de papa nesse período. Então, né, os escândalos de toda ordem sacodem a igreja. Nas regiões germânicas, muito distantes da Itália, de Roma, né, não existe ainda a Alemanha, existem territórios germânicos, um desses territórios era a Saxônia, onde o cristianismo havia se instalado, né? A população falava, né, o germânico, era uma língua muito diferente do latim, que era a língua oficial da igreja. A igreja só escrevia e falava através do latim. Só quem podia interpretar os textos em latim eram os membros da própria igreja, a cúpula da igreja, que tinha acesso ao latim. Então a população germânica ela já tinha uma certa predisposição a não ver a igreja com bons olhos, já via a igreja como uma autoridade alienígena, estranha, estrangeira. Né? Mas ainda assim o cristianismo havia se instalado entre essa população. O Lutero, ele é um teólogo, ele é um professor, um doutor em teologia, portanto um homem altamente estudado sobre a questão religiosa, e ele é um professor na Universidade da Saxônia. Né? Tem uma série de trabalhos publicados, de estudos publicados sobre a questão da religião, e o Lutero começa a se questionar sobre essa corrupção dentro da igreja, principalmente por conta de que ele faz uma viagem a Roma
e ele volta muito perturbado do que ele viu em Roma, dos prostíbulos que atendiam membros da cúpula da Igreja Católica, da corrupção, dos desvios de finalidade, da imoralidade que, né, segundo ele, havia tomado conta de Roma. E quando ele volta para Saxônia, né, ele publica na sede da igreja dele uma série de teses questionando a situação da igreja, né? E ele pergunta, né, se o Papa podia curar por dinheiro, por que ele não podia curar por amor? Como assim curar por dinheiro, professor? A igreja havia chegado num grau de corrupção que ela estava vendendo aquelas indulgências que eram a absolvição dos pecados a partir da soma, de uma soma em dinheiro que alguém podia pagar ou de uma propriedade que podia entregar para a igreja, né? E com o tempo, os piores pecados possíveis na visão dos cristãos podiam ser perdoados desde que, né, a pessoa tivesse condições de pagar por isso, por comprar uma carta de indulgência. Mais do que isso, né, a igreja começou a vender cartas já para os mortos, para quem tinha morrido. Então, né, se a pessoa era muito religiosa, ela podia comprar uma carta dessas para um pai, para um tio, para um filho já morto, para um irmão, para algum familiar, no sentido de, né, ajudar a alma dessa pessoa. Então a corrupção era muito grande. E aí o Lutero diz, se o Papa pode perdoar por dinheiro, pode, né, estabelecer perdão para os pecados mais absurdos por dinheiro, né, inclusive assassinatos e estupros, por que ele não pode perdoar por amor? Por que a igreja precisa, né, atender a demanda das pessoas, as necessidades das pessoas a partir de dinheiro, a partir de um comércio, né, da religião, um comércio do perdão? E ele publica uma série de teses, as 95 teses dele a respeito disso. Ele está muito indignado quando ele volta para a Alemanha. Isso é 1517. Né? E quando ele está à beira da ruptura com a igreja, e alguns seguidores deles ficam muito entusiasmados com as posições dele, pegam essas cartas que ele pregou na porta da igreja, onde ele atendia as pessoas, e multiplicam essas cartas. A gente tem que pensar o seguinte, um fenômeno recente favoreceu muito isso, que era a imprensa escrita. Um outro germânico, Gutenberg, havia inventado uns anos antes a gráfica, a prensa gráfica, que é a base depois das máquinas de escrever, dos nossos teclados de computador. E a partir dessas prensas gráficas, era possível reproduzir um texto milhares de vezes. Antes disso, tudo era manuscrito, feito à mão. Qualquer livro que alguém queria, tinha que encomendar para um escriba, uma pessoa que ia transcrever o livro para outro livro, ou o texto. E era assim que as coisas circulavam. Com a invenção da imprensa, com a invenção da gráfica, agora não, tu podia reproduzir milhares de vezes um texto. Isso favoreceu muito a circulação de ideias. E as teses do Lutero foram reproduzidas e se espalharam pela Alemanha, incendiando a opinião pública. Professor, mas as pessoas sabiam ler? A grande maioria não. Mas os que sabiam ler promoviam rodas de leitura, onde as pessoas se reuniam para ouvir as teses do Lutero, questionando a autoridade do Papa. Esses questionamentos saíram do controle do Lutero, chegaram aos ouvidos do Papa em Roma, e ele foi intimado a comparecer a Roma para se explicar. Essa intimação era, na verdade, uma acusação de heresia, porque a autoridade do Papa tinha sido desafiada, e um dogma da igreja, aquilo que não pode ser questionado, o dogma, era que o Papa era infalível, ele nunca errava, então ele não podia ser questionado. As decisões dele não eram questionáveis. E o Lutero fez isso, e portanto ele foi intimado a ir a Roma por um crime de heresia. Ele ficou muito preocupado. Mas a autoridade máxima desse reino da Saxônia, que era um dos vários reinos germânicos, o príncipe da Saxônia, ele se recusou a entregar o Lutero para a igreja quando intimaram o Lutero a comparecer a Roma. Ele não aceitou isso. Não vou entregar o meu melhor professor para ser queimado numa fogueira por fanáticos, dizia ele. Isso criou um conflito entre os germânicos e os romanos. O Lutero se tornou um palco de conflitos e dividiu as opiniões públicas. Uma parte da nobreza germânica,
se propõe a defender o Lutero, se for o caso, com armas, né, de espada na mão, mobilizando suas forças, seus exércitos. Finalmente fazem um acordo em Worms, numa região que ficava entre a Saxônia e Roma, e lá o Lutero então seria julgado, né, numa área em que também poderia haver acompanhamento da nobreza germânica. E no dia do julgamento, de fato, as obras do Lutero foram questionadas e um número expressivo de nobres germânicos estavam presentes quando Lutero finalmente é condenado, acusado de heresia, o que significava a pena de morte. E esses nobres protestam, né, contra a decisão. Os que protestaram, os protestantes, protestam contra essa decisão. E isso leva a uma reação. A igreja exige que o Lutero seja entregue para ser punido, ele foi condenado, e a parte da nobreza inglesa, essa nobreza germânica, se recusa. A Europa mergulha numa guerra entre os seguidores do Lutero e, né, os comandados pelo Papa, pela Igreja Católica. Essa guerra vai matar perto de 100 mil pessoas, dura anos, vários anos. E durante esse período, os luteranos decidem realmente romper com a igreja. Eles não se reconhecem mais como membros da igreja. O Lutero foi excomungado, inclusive expulso da igreja. E a partir daí eles fundam uma nova religião, que vai ser chamada de protestante. Depois alguns vão chamar de luteranos, vai virar uma igreja luterana. Em meio a esse conflito, Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Ela estava toda em latim, ele, né, passa anos traduzindo para que a população tivesse acesso ao que estava escrito na Bíblia e não mais estivesse submetida ao que o Papa quisesse, as autoridades da igreja quisessem estabelecer a partir dali, já que a igreja só falava em latim com os seus fiéis, as missas eram em latim, os sermões eram em latim, os textos eram em latim, e traduzindo para o alemão, tu dava às pessoas o direito delas interpretarem os textos. É o que o Lutero defendia, a liberdade de que as pessoas pudessem elas interpretar, né, ter acesso, e não alguém fazer isso no lugar delas, como as autoridades da Igreja Católica faziam. O problema é que se tu traduz a Bíblia, tu precisa que as pessoas possam lê-la. Então os luteranos também vão se dedicar nos próximos anos a fundarem escolas, né, para alfabetizar as pessoas e com isso dar acesso a elas. Esse processo, a médio prazo, vai provocar uma revolução na Alemanha, fazendo com que ela dê um grande salto, né, se tornando no século XX a maior potência da Europa, no final do século XIX, início do século XX, a maior potência da Europa, né, que produziu uma quantidade enorme de cientistas, de filósofos, de pensadores. Né? O Marx sai né, o Marx é fruto desse processo, o Einstein é fruto desse processo, né? O Freud é fruto desse processo, são pensadores que, né, representam essa transformação que a região germânica passou, ainda antes de se transformar e se unificar na Alemanha. Né? Finalmente há um acordo de paz entre romanos e luteranos, e a partir de então, parte da população europeia deixa de ser católica para se tornar cristã protestante. Né? Esse processo do Lutero de 1517 é seguido de outras mudanças. Né? Pertinho dali, o Calvino vai ser um outro reformador, Calvino e o Zwinglio, né? Mas eu vou me deter mais no Calvino, porque, né, a gente não tem tempo de explorar tudo, já são quase 15 minutos, eu só estou falando do Lutero, era para ser uma análise curta. Né? O Calvino é um outro que no mesmo período do Lutero está pregando uma nova visão religiosa para os cristãos. Seguindo as posições do Lutero, Calvino, em 1532, ele vai ter uma influência na França e na Suíça. O Calvino acaba também rompendo com a Igreja Católica, ele é um outro teólogo, ou seja, é um outro estudioso da religião, também rompe com a Igreja Católica, e o Calvino ele acaba se tornando uma referência para as classes burguesas que estão surgindo nas cidades, para as classes comerciantes, porque o Calvino ele é apontado pelo Max Weber como tendo fundado uma nova ética do trabalho.
né? Como eu disse para vocês em relação à América, o branco não trabalha. Quem trabalha é o escravo, o negro ou o indígena. Na Europa, a elite não trabalha. Quem trabalha é o servo. E o Calvino funda uma nova ética, na qual, né, o homem é dignificado a partir do seu trabalho. A nobreza é vista pelos burgueses como parasitária. Ela não trabalha, ela cobra impostos, ela cobra tributos. Ela e a igreja cobram tributos, né? E o homem nobre é um homem que desfruta do ócio, enquanto que os burgueses trabalham, eles têm uma vida de trabalho para acumular certos bens, acumular renda, né? E o Calvino prega que o trabalho dignifica o homem. Portanto, né, o sucesso do trabalho é algo que é reconhecido por Deus, está dignificado. Ter sucesso na vida, ter sucesso no trabalho, é um sinal de aprovação divina, de reconhecimento divino, de abençoamento divino. É uma ética, né? Embora vai me sobrar bem menos tempo falar do calvinismo, já que eu falei muito do Lutero, essa ética, ela contagia muito as elites urbanas, principalmente na Inglaterra, onde nesse momento nós estamos vivendo um acúmulo de capital nas cidades, né? A Inglaterra está acumulando muito capital nos portos, nas cidades portuárias, por conta do comércio, por conta desse trabalho dos burgueses nas cidades, dessas classes médias burguesas que estão, né, desenvolvendo atividade comercial nas cidades. E o Calvino acaba se tornando uma referência para a parte dos ingleses, embora a Inglaterra seja uma nação católica, né, ele é uma referência, né? A gente tem que entender que a Inglaterra, né, assim como era a Portugal, uma nação pioneira do mar, a Inglaterra ela é uma nação marítima, né? E tudo que a Inglaterra faz em termos de se relacionar com o resto do mundo tem que ser via oceano. E logo a Inglaterra se torna, portanto, uma nação que conquista os oceanos e em pouco tempo toma as rotas comerciais do Oriente, toma de Portugal, assume parte das rotas de comércio de escravos, né, ocupa territórios na Índia, e a Inglaterra está se tornando uma potência marítima, uma potência mercantilista, uma potência que vive do comércio e a pirataria, né? E está se acumulando muito capital nas costas, nos portos da Inglaterra, né? O interior permanece rural, feudal, mas os portos estão acumulando muito capital. E aí, essa elite portuária, essa elite burguesa vai se aproximar dessas ideias do Calvino, de que o trabalho dignifica o homem e de que a riqueza é um sinal de aprovação divina, né? De que não há nada de errado no homem enriquecer, né? De que não há nada de errado no homem ganhar dinheiro, né? E, né, os portos ingleses estão, nesse momento, acumulando muito capital por conta do próprio tráfico de escravos. Mas a Inglaterra, além do calvinismo, tem um outro fato importante. Nós estamos falando de uma ruptura religiosa, né? Dentro da própria igreja, há uma ruptura que abala o poder da igreja. E a igreja reprimia muito as ideias, a ciência, a filosofia. Se esse poder é abalado, isso abre espaço para a liberdade de pensamento, para a liberdade de expressão, para a liberdade de conhecimento. Portanto, os reformadores, por uma via que eles não necessariamente pretendiam, ao enfraquecer a igreja, eles abrem espaço para reformas no pensamento do homem daquela época, né? Que vai levar o iluminismo mais tarde, a uma nova revolução científica, uma revolução filosófica e científica. Mas é uma ruptura religiosa. A Inglaterra vai ter um outro fenômeno que vai ser uma ruptura política com a igreja. Enquanto os protestantes crescem na Inglaterra, alguns têm que fugir, inclusive, para os Estados Unidos, como a gente já discutiu. Na Inglaterra vai surgir um conflito entre a coroa e a igreja, né? O Henrique VIII, né? Um Tudor, dinastia Tudor, o Henrique VIII era um jovem que foi obrigado a casar com a cunhada, com a viúva do irmão dele, para manter um acordo político com a Espanha, um acordo que as coroas tinham feito entre a Inglaterra e a Espanha, um acordo de casamento. O irmão morre e ele tem que herdar esse casamento. Ele é um jovem muito inteligente, um jovem bonito, um jovem que vivia de festas na corte, um jovem que teve ótimos professores, ótimas referências,
E aí, de repente, casam ele com uma mulher mais velha. E porque eles precisavam gerar um herdeiro para o trono inglês e para o trono espanhol, né? O Henrique VIII fica bastante descontente com isso, mas ele aceita a função e casa com a irmã, com a cunhada, perdão, a Catarina, né? E desse casamento, né, nascem vários filhos que morreram e nascem duas meninas, né? Aliás, desculpe, nascem vários filhos que morreram e nasce uma menina, a Mary, né? Mary Tudor, né? A Blood Mary, que vai governar por alguns anos depois da morte do pai. Enlouquecida, ela acaba morrendo. Mas o importante aqui é que o Henrique VIII está casado com a Catarina e ele acaba conhecendo uma moça muito inteligente, muito sofisticada, que chamava muito a atenção dele, a Ana Bolena. Ele tenta casar com ela, tenta primeiro ser um amante dela, como ele tinha outras cortesãs. Ela se recusa, ela não se entrega para ele, ela exige que para ela se entregar para ele, ele tem que ser o marido dela. Ele fica incomodado, ele diz para ela que ele já é casado, ele não pode casar com outra. Ela exige que só casando com ela para ele poder tê-la. Ele começa a ficar muito incomodado com essa relação, cada vez está mais apaixonado por ela. Ele finalmente pede o divórcio da Catarina. E o casamento é um dogma para a Igreja Católica. O que Deus uniu, só a morte separa. Ele pede a separação para ela, ela se recusa. Ele recorre ao Papa, diz que o casamento dele está amaldiçoado, porque ele casou com a cunhada, que era mulher do irmão, por isso ele não tem filhos homens, herdeiros. E ele pede a separação para o Papa não aceita, não dá a ele esse direito de separação. A tensão entre ele e o Papa vai aumentando muito por conta desse desejo dele de casar com a Ana. E aí em 1532, vejam bem na mesma época do Calvino e do Lutero, aqui 517, aqui 1532, em 1532 ele decide romper de qualquer maneira o casamento com a Catarina e se casa com a Ana Bolena. O Papa, indignado, excomunga ele, é 1933, ele é excomungado, ou seja, ele é transformado em herege, o rei da Inglaterra agora é um herege. Ele se rebela contra isso e em 1534 impõe um ato, uma lei, né, na qual ele se torna o novo líder da igreja inglesa. Ele bane a Igreja Católica da Inglaterra e assume ele o comando da igreja na Inglaterra, que passa a ser uma igreja reformada, uma igreja que termina no rei. A autoridade máxima dela agora é o rei. Uma igreja dos ingleses, uma igreja anglicana, anglo-inglês, né? Uma igreja dos anglos, uma igreja anglicana. Em 1534, Henrique VIII, portanto, rompe com a igreja e ele assume agora o poder absoluto dentro da nova igreja fundada, né? E se apropria dos bens da igreja, né? E, portanto, há uma ruptura na Inglaterra que já não é mais uma ruptura religiosa, como foi aqui, é uma ruptura política. O rei está rompendo com a igreja, né? E fundando uma nova igreja, né? E é por isso que a Inglaterra até hoje é uma monarquia, porque a referência na igreja deles, a autoridade máxima é o rei ou a rainha, né? A igreja termina no rei ou na rainha, né? O Henrique VIII tem uma filha com a Ana Bolena, ele vai ter várias mulheres depois disso, mandou matar a Ana Bolena, acusando ela de adultério, quando ele quis se casar com a outra, com a Jane Somers. Ele vai conhecendo outras mulheres ao longo da vida dele, né? Vai tendo outros filhos. E quando ele morre, a filha dele, ele é um reformador agora, a filha dele, a Maria, a Bloody Mary, né? A Mary a Sangrenta, assume o trono. Ela é uma fervorosa católica, foi criada pela mãe, a Catarina, que era muito católica, e ela tenta reimpor o catolicismo na Inglaterra. Uma parte da nobreza reage, ela governa com mão de ferro, muita gente é queimada. Finalmente ela morre em situação muito estranha, delirando, né? Num surto em que ela tem uma gravidez psicológica que dura anos. Ela se tranca na torre do castelo, bota cortinas negras nas janelas, ninguém a vê a luz do dia por anos, e ela finalmente morre.
E aí a herança da coroa recai sobre a irmã dela, meia-irmã dela, que era filha da Ana Bolena, a Elizabeth. E com a Elizabeth, a Inglaterra vai conhecer uma era de ouro. A Elizabeth governa por 4 décadas. É um longo reinado. Ela não se casa, ela assume o papel de esposa da Inglaterra. Ela diz que ela casou com a Inglaterra, com o reino, e que, portanto, nenhum homem vai dominá-la. Ela também tinha a experiência do pai, né, que se livrou de várias esposas. E durante o governo da Elizabeth, ela passa a se aproximar das elites portuárias, passa a financiar, a proteger e financiar o comércio dos burgueses. Há uma aproximação entre a igreja, entre a coroa, desculpa, e a elite burguesa. E a Inglaterra passa por uma longa revolução nesse princípio, nesse processo, né? Nos portos, a elite ganha dinheiro comprando e vendendo produtos. Ela traz produtos da China, da Índia, aqueles produtos são muito caros, pouca gente pode comprar, muita gente não tem acesso. Como há uma revolução comercial em curso, já tem muito dinheiro circulando nas cidades inglesas, né? Mas as pessoas não ganham o suficiente para adquirir os bens do Oriente. É um comércio limitado, um comércio que tem o seu limite, o seu teto. Esses comerciantes ingleses começam a se dar conta que eles podiam substituir esses produtos do Oriente por produção local muito mais barata, de menor qualidade, mas que muito mais gente pudesse comprar. Substituir importações. Né? E alguns deles começam a investir na atividade fabril, começam a montar pequenas fábricas aonde eles vão produzir tecidos. A Revolução Industrial começa pela produção de têxteis e depois vai se expandir para outras áreas. Eles começam a produzir tecido. Para isso, nesse momento, o tecido é a lã. Mais tarde vem o algodão. Eles precisam de lã. Lã é uma matéria-prima para essas empresas. E essa lã é comprada de quem tem produção de carneiros na Inglaterra. Né? Só que há um limite nessa oferta de matéria-prima, porque os campos eles não estão voltados especificamente para a produção de carneiros, mas né, eles são usados para a produção de alimentos, produção agrícola, são feudos, onde famílias vivem sob a tutela da nobreza. Mas, como acabou a lã, ou a lã está ficando escassa, o preço está subindo muito. E aí alguns nobres do interior começam a pensar em fornecer lã para esses novos patrões da indústria que estão surgindo, né? Esses capitalistas. O homem da cidade, o burguês da cidade, esse empresário, ele tem uma vida luxuosa, ele viaja para Paris, ele dá festas, ele se veste muito bem, ele come muito bem. A nobreza do interior, ela não tem essa vida luxuosa, ela tem poder político, tem poder sobre os homens da terra, sobre os servos, mas a vida é muito rudimentar, até porque não circula dinheiro, o servo paga o senhor em produção agrícola, em trabalho. Então, assim, há uma circulação muito pequena de dinheiro no campo, né? Essa nobreza, ela tem poder, tem prestígio, mas não tem dinheiro, aquela coisa, aquela nobreza linda, bela, rica, cobertas de joias que a gente vê, aquilo é na França. E no mais alto escalão da nobreza inglesa, a média nobreza, a pequena nobreza não tem acesso a esses bens. E eles se dão conta de que eles podiam começar a ter acesso a isso se eles ganhassem dinheiro. E a maneira de ganhar dinheiro era vender lã para as fábricas. Então eles começam a pensar, eu vou pegar o meu campo e vou transformar ele numa zona de produção de lã para vender para as fábricas. É o plano deles. A questão é que esses campos eles não estão vazios, eles estavam ocupados. Centenas de famílias vivem em cada feudo desses, e essas famílias, né, elas são famílias que nasceram de pessoas que viviam ali antes, e de pessoas que viviam antes, e de pessoas que viviam ali antes. Essa é uma relação que está assim há muitos séculos, uma relação imobilizada, na qual as pessoas nascem e vivem no feudo, morrem no feudo, seus filhos nascem no feudo, e os filhos dos filhos nascem no feudo. Né? E essas pessoas, elas têm uma vida difícil, mas elas têm tudo que elas precisam em termos de o mínimo para sobreviver. Elas têm um abrigo e elas têm alimento. Né? Então elas têm recursos, elas têm como manter a vida apesar das dificuldades, da pobreza, que não é miséria. Né? São pobres, mas não são miseráveis. Né?
Só que o senhor da terra resolve botar todo mundo para a rua, mandar todo mundo embora e cerca os campos, são cercamentos, né? Cerca os campos para que esses campos deem lugar à produção de criação de carneiros para serem transformados, né, em lã, para serem tosqueados e daí extrair a lã. Né? Para isso, eu não preciso de 200, 300, 400 pessoas na minha área. Eu fecho ela e 5 ou 6 famílias vão dar conta, né, de administrar os rebanhos de carneiro. Né? E eu também não preciso de tanta produção de alimento, porque afinal de contas eu não tenho que alimentar 200, 300 pessoas mais, mas apenas 5 ou 6 famílias. Então uma área pequena fica destinada para a produção de alimentos e uma área bem maior vai ser usada agora para a criação de carneiros. E essas pessoas são simplesmente despejadas, né? Jogadas para fora. O Marx, o autor do Manifesto Comunista, numa obra muito profunda na qual ele estuda o nascimento do capitalismo, ou Capital, o Marx tem uma frase que diz que os carneiros devoraram aos homens, que a natureza inverteu a situação, porque agora os carneiros é que devoraram aos homens, eles, né, tomaram o lugar dos homens, a natureza inverteu o seu local. E essas pessoas são expulsas. São expulsas e, né, milhões de pessoas vão morrer nesse processo. Ele não é um processo curto, ele é um processo que leva algumas décadas, né, na qual as pessoas estão sendo expulsas do campo, mas essas pessoas não têm para onde ir, elas são jogadas para fora e não têm como se alimentar, elas viram mendicantes, são jogadas às margens das estradas, às margens, os marginais, aqueles que ficaram à margem das estradas, né, e não tem mais de onde tirar o seu sustento. Estão completamente abandonadas. Né? Muitos vão morrer, os mais fracos vão morrer. Né? Mas muita gente vai olhar para aquelas estradas que levam para Londres, que levam para outras grandes cidades, Lancaster, né? Outras grandes cidades da Inglaterra, e vão tomar a estrada, né? Porque não tem mais o que fazer no campo, vão tomar a estrada e vão caminhar em direção à estrada, pela margem das estradas, as pessoas que estão à margem, né? E vão chegar nas cidades, aonde vão se aglomerar em zonas, né, que lembram muito as nossas favelas, em bairros que eram bairros de cortiços, né, aonde a pobreza é abundante. E com o crescimento muito grande da pobreza, surge também a criminalidade, a prostituição. Não que os pobres sejam criminosos, mas quando faltam os meios de sobrevivência, muitas pessoas pensam que entre morrer e resistir por qualquer meio, elas vão resistir por qualquer meio. Seja cometendo pequenos furtos, seja se prostituindo, seja, né, organizando outras relações ilegais. Né? O jogo, né? Tráfico. Então, as cidades começam a se tornar cidades inchadas por conta desse processo. Os carneiros, que substituem os homens, né, fazem com que as cidades se enchem de gente. Né? Elas estão inchando, é um êxodo rural. As pessoas estão indo para a cidade, aumentando a pobreza, se concentrando em cinturões de pobreza em volta das cidades, e a criminalidade está aumentando muito. No século XIX, o Charles Dickens, que é um escritor famoso, né, ele vai retratar muito essa situação nos romances dele, os romances que sempre mostram a prostituição, a miséria, a violência, crianças de rua, né, e que vão ser característicos desse período do século XVIII, depois do século XIX. Nós estamos falando de uma mudança que está acontecendo no século XVII e que vai se acelerando no século XVIII, né, quando esse processo se conclui. Né. Essas pessoas estão marginalizadas nas cidades. E os donos das fábricas, eles têm agora lã em grande quantidade, muita oferta de lã, tem mais do que podiam dar conta. Eles começam a pensar que eles podem ampliar muito as fábricas que eles já controlavam. Né? Eles podem expandir essa produção. Eles têm matéria-prima e agora, com o inchaço das cidades, eles se dão conta que eles vão ter algo mais interessante ainda, ou pelo menos tão importante quanto a matéria-prima, que é mão de obra em abundância, mão de obra sobrando. Porque essas pessoas, elas não têm do que viver. Muitos vão para o crime, para a prostituição, mas muitos estão tentando achar um meio de continuar tocando a vida, de sustentar as famílias. Né? E por isso vão aceitar qualquer tipo de trabalho que seja oferecido.
E aí essa elite proprietária, esses industriais que estão nas cidades, dão conta de que eles podiam, né, transformar essa população em mão de obra. Essa população está destituída de tudo, eles não têm nada, eles não possuem nenhum outro bem. A única coisa que eles têm, que lhes pertence, é a própria prole, os filhos. Por isso também vão ser chamados de os proletários. A única propriedade que eles têm é os filhos e tempo. Tempo. Eles têm tempo sobrando, eles estão ociosos, e aí eles vão vender esse tempo, vão alugar esse tempo para um dono da fábrica. Todo dia a pessoa vai à fábrica, passa algumas horas lá, vendendo seu tempo em forma de trabalho e vai ser remunerada. Nós estamos criando uma nova noção de tempo. Tempo é trabalho. O tempo que eu tenho é um tempo que eu vendo ou alugo na forma de trabalho. Eu uso esse tempo como trabalho para alguém, para essa pessoa pagar por esse tempo, por essa atividade de trabalho que eu realizo para ela. Então estão nascendo novos sujeitos sociais, né? Os proletários, que são os futuros trabalhadores industriais que estão surgindo neste processo.